há um ano foi aprovada a Lei Henri Borel, que traz medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e torna o assassinato de menores de 14 anos como crime hediondo. O menino Henri tinha 4 anos e morreu em 2021, depois de ser vítima de agressão, de tortura, segundo uma investigação da polícia. A mãe e o padrasto são os principais suspeitos e devem ir à júri popular ainda sem data marcada. No ano passado, o pai do Henri criou uma associação para garantir os direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E é com ele que eu converso agora. Quero apresentar a vocês o Leniel Borel, engenheiro, pai do Henri. Mais uma vez, obrigada por ter vindo conversar comigo, viu? Obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui em Uberlândia e abrir esse espaço para falarmos um tema tão importante, um tema necessário de ser falado, de proteção contra as crianças. Para diminuir a sua dor, que eu nem sei do tamanho dela, mas imagino, você criou uma associação justamente para proteger essas crianças e adolescentes contra a violência doméstica. Foi inaugurado no ano passado, em outubro, lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. De lá para cá, o que você viu? Quantas pessoas você ajudou? Bom, é incrível, né? Eu não imaginava que seria esses números. Do primeiro para o segundo mês já tínhamos 229 atendimentos. Hoje já estamos passando de 600 atendimentos na associação. Diversos casos de violência contra a criança, pai, mãe, padrasto, que chegam lá pedindo apoio, um aconselhamento jurídico, apoio psicológico. Nós temos um atendimento multidisciplinar, de forma a conseguir verificar, né, quem está mentindo ou o que está sendo preciso e fazer uma triagem, né? Se é um próprio encaminhamento para uma DECAV, uma delegacia especializada, ou fazer um acompanhamento jurídico, o Ministério Público, ou até mesmo enviar para o Conselho Tutelar da região. E aí, no caso, você falou, né, que as pessoas buscam ajuda. Essas crianças, esses adolescentes, eles são ouvidos? Sim. Você tem, lá na associação, a gente tem esse caminho? Sim. Desde o começo eu sempre quis que fosse multidisciplinar, não só acompanhamento jurídico, ou só conselho jurídico, porque nós estamos vivendo numa sociedade hoje que a criança fica no meio entre pai, mãe, padrasto e madrasta, e a criança ali sofrendo alienação parental ou sofrendo agressões, e ela verbaliza, mas não tem para quem falar. Então, nesse sentido, a gente conta com psicólogo, neuropsicopedagoga, para conseguir verificar, né, qual tipo de agressão, o que está acontecendo, se é pelo pai, se é pela mãe, pela avó, pelo tio. Porque é incrível, né? A violência, ela está muito próximo, né? Não é algo muito distante, é aquelas pessoas que estão próximas daquela criança que são os verdadeiros agressores. E aí, diante disso, né? Eu te confesso que essa conversa mexe muito comigo, viu, Leniel? Porque eu sei que não é fácil para você. E, na sua opinião, ao que você tem vivido, a sua experiência, por que dessa violência com quem precisa de proteção? Bom, era algo que eu acho, na minha opinião, que as pessoas queriam tampar o sol com a peneira, né? Não acontecia no seu lar, não acontecia na sua casa, mas acontecia no vizinho, então não vou me meter, né? E aí conseguimos alguns avanços, a lei da palmada, né? E culturalmente no nosso país, quem nunca ouviu, eu apanhei, mas eu sobrevivi, eu apanhei, mas eu estou aqui, até o ponto, só que todo adulto tem que entender que uma palmada, um soco, uma agressão contra a criança de um alto impacto, ela pode vir a matar. E o que acontece? Hoje em dia, a pandemia aumentou muito esses números, porque as crianças foram colocadas lá com os agressores entre 4 paredes e não tinha ninguém por elas, né? O agressor ele não ia levar na delegacia e falar que estava agredindo. A escola perdeu o papel, né, que é super importante. A escola, as crianças falam na escola e os professores denunciam para o Conselho Tutelar, e isso se perdeu naquele momento. Então os números aumentaram muito, né?
E não sei se você sabe, Mônica, são dados da Unicef, são 32 crianças assassinadas todo dia no nosso país. É um absurdo. Não é Leniel falando, é um genocídio todo dia e ninguém falando. Por quê? Acabamos de passar uma eleição, você não viu aí ninguém aí falando sobre criança, porque criança não vota. Então, assim, vivemos num país que só se dá voz para quem possa ter voto. As mulheres conseguiram um avanço enorme com Maria da Penha e agora nós trouxemos a lei em Riborel conseguindo dar voz às crianças, tanto na forma punitiva quanto na forma protetiva. Fala um pouco mais sobre a lei que está completando 1 ano, foi em maio do ano passado, Sim, né, sim. Leniel? A lei é um avanço, né? Ela altera o ECA, ela altera até o Código Criminal, porque hoje crime contra crianças, de homicídio contra crianças menores de 14 anos, hoje é hediondo. Aprovamos o óbvio, né? Talvez se eu possa falar que o pior tipo de crime é contra a criança, né? Uma indefesa, não pode se defender. Foi uma luta aí no passado, Glória Pérez conseguiu aí transformar crime de homicídio como é hediondo e agora a gente traz como criança também. Mas ela não traz só a parte punitiva, ela também traz a parte protetiva, do qual faz o Estado fazer conscientização aos conselhos tutelares. Hoje o conselho tutelar pode pedir a medida protetiva. Então tivemos vários avanços, né? Antigamente dependia do juiz, dependia de um delegado pedir a medida protetiva apenas. Hoje não, qualquer pessoa pode pedir a medida protetiva, conselho tutelar verificando que aquela criança está no cenário de agressão pode pedir. Então assim, a velocidade salva a criança, né? Não adianta mandar ela de volta para casa, porque se ela verbalizou, aquele agressor vai penalizá-la de uma forma muito pior. E para mim, né, num certo ponto, eu acho que o que a lei é um grande diferencial para o nosso país é a parte de omissão, né? Antigamente você tinha um vizinho, sabia que a criança estava sendo agredida e ninguém falava nada, não era na minha casa. Hoje, se você está passando no mercado, passando na rua e vendo uma criança sendo agredida e nada fizer, você vai ser responsabilizado. E se essa criança vier a falecer, você vai ser responsabilizada criminalmente. É de 6 a 8 anos o crime, é pouco, mas começamos alguma coisa nesse país. Para a gente encerrar rapidamente, como que as pessoas podem ajudar a associação? A gente que está aqui na região, como ajudar? Quais são os canais? Você tem Instagram? Sim, peço muito apoio, está sendo muito difícil manter. Hoje eu mantenho quase que os meus recursos próprios da Associação em Riborel. Nós temos o Instagram, @EnRiborelAssociação. Temos o site www.enriborel, lá tem o Pix, tem a nossa conta, tem como ser voluntariado. A gente precisa de todo tipo de apoio financeiro, de pessoas voluntárias, pode ser à distância, psicólogos que se disponibilizam. A gente tem ótimos aqui em Berlândia e região. E porque são muitos casos e tem aumentado demais. Acabamos de ver no programa anterior uma criança sendo agredida. Eu recebi esse vídeo ontem me pedindo apoio para achar aquela agressora. Vimos que não é de Uberlândia, mas do Rio de Janeiro, achavam que era no Rio de Janeiro. Então esse vídeo viralizou em todo o estado brasileiro porque as pessoas não aguentam mais isso. Eu preciso muito te agradecer e espero que você volte, para que a gente sempre faça esse alerta, para que a gente conscientize e para que a gente possa se unir na proteção dessas crianças e adolescentes. Muito obrigado pelo apoio. Obrigada. Leniel Borel, que vai, daqui a pouquinho, ele vai sair daqui, vai para a faculdade em Anguera, né? Antiga Pitágoras, na zona sul de Berlândia, vai fazer a palestra. Ainda é possível, né, Daniel? Ainda é possível você ir até lá, participar e conversar com o Leniel, tá bom? Seja sempre bem-vindo aqui ao Berlândia. Muito obrigado, Mônica. Obrigada.